Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o John Cine para quem me conhece e para quem não me conhece também. E estou mais uma vez com Fatos Cômicos. É Fatos Cômicos 3. Então, vamos aos fatos cômicos e algumas piadas a tiracolo ou sem tiracolo. Numa escala de um ônibus, estava escrito que é para se apresentar no terminal. Aí a pessoa pensa, mas será que essa apresentação é fazer uma apresentação musical ou uma apresentação de teatro? Lembrei de uma situação. Um adolescente gosta de fazer umas brincadeiras. Tinha um portão muito pequeno na casa dos avós dele. Aí ele pensou, vou fazer isso de novo. Só que era um dia que estava assim mais úmido. Ele achou que ninguém ia ver. De repente, o vô dele viu, deu um salto por cima. Aí então ele conseguiu chegar firme, sem nenhum escorregão. Aí o vô dele disse, tá maluco? Quer levar um escorregão? É cada uma mesmo, hein? E aquelas situações em que a pessoa ri na hora errada, fica pensando besteira. Agora tem uma coisa que muita gente já fez, mas muita gente também não admite. É peidar no elevador. Pode ser peidar no trabalho, não importa. A pessoa sempre dá um jeitinho de soltar o gás aí. Eu lembrei também de uma situação de um passageiro chato que não parava de falar. Tipo, queria chamar a atenção do cobrador e não parava de falar, o cobrador lá ocupado aí trabalhando. Aí chegou um momento que ele viu um daqueles puxador que parece aqueles com uma bola no fio. Você se lembra dessa brincadeira? Esqueci o nome agora. Aí ele falou, ei cobrador, será que dá pra brincar nesse coisa? O cobrador ele vai falar, por que não se pendura de uma vez? Merecido, porque o cara era muito chato. Outra situação de passageiro é um passageiro que ficava o tempo todo falando, é vigiar! É vigiar! Sabe o que alguém tem que fazer com essa pessoa? É vigiar! Francamente. Aconteceu também da situação de passageiro porco. Passageiro que parece que estava há dias sem tomar banho, sentou perto do cobrador, do motorista. Não, o cobrador é que mais sofreu, que estava mais perto do passageiro. Ele começou a tapar o nariz, que o cheiro estava insuportável, parecia que um caminhão de lixo entrou no ônibus. É o seguinte, ninguém tá nada contra os pobres. Pobre não é um defeito. Agora, porquice não, né, gente? Fala sério. Uma mesma situação aconteceu entre passageiros. Aí um outro lá cutucou. Ele não entendeu. Vamos. Aí então ele explicou o que aconteceu. Porque tinha um passageiro que estava fedendo. Olha, francamente, isso porque eram dias que não eram quentes. Imagina se fosse quente. O que não falta, gente, como vocês já devem ter reparado, são fatos cômicos em um ônibus. E a situação de dois jovens entraram no ônibus com a bicicleta. Aí tinha um senhor idoso que começou a reclamar. Bicicleta no ônibus é inadmissível. Não se entra de bicicleta. E o velho renando a viagem toda e os jovens sorrindo. Nesse caso, eu tenho de concordar que levar bicicleta para dentro de um ônibus não é uma ideia boa. Por acaso alguém acha que um abacaxi espeta? Espeta sim. Senta em cima de um para ver se não espeta. E nos tempos de fábrica? Tinha um jovem que trabalhava numa fábrica. Aí, por diversão, gostava de jogar o pallet no chão. Ele deixava o pallet bem reto, tapava os ouvidos e... Buft! Por acaso alguém acha que o frio é psicológico? É? Então faz o seguinte. Por que a pessoa não anda pelado ou pelada
na região ártica. E já que eu falei em frio, isso me lembrou uma outra situação. Uma mulher foi tomar banho, era de noite. Aí o marido foi mexer na força, naquela hora que ela estava tomando banho. Aí de repente ela ficou doida. Mas por quê? Um banho quente, gostoso, de repente a água fica fria. Aí ela pediu pro filho falar pro marido dela para desligar a chave e deixar o normal. Não ficar mexendo na força na hora que ela toma banho. Esse mesmo marido, ele resolveu pregar uma peça na esposa e nos dois filhos. Fez de conta que caiu da escada. Quando os três foram correr em direção para ver o que aconteceu, não aconteceu nada. Ele estava bem no alto, só tirando sarro. Só que tem um detalhe interessante. Alguns degraus abaixo estava um cesto de roupa limpa. Digamos que isso foi um aviso, mas um aviso bem assustador. E a situação de uma mãe e um filho que foram viajar em direção a Macaé, aí se perderam. Foi uma luta para poder achar o caminho lá para Macaé. Aí o que aconteceu? Mas passaram o tempo passeando no rio. Na volta também foi um incômodo, mas graças a Deus deu tudo certo. Lembrei da situação da namorada grudenta, ligando de manhã, na hora que ele estava trabalhando na lavação, ela perguntou: onde é que você tá? Aí ele disse de brincadeira: eu tô na discoteca. A situação de um vendedor que se desentendeu com um mecânico, falou mal do lugar, o cara começou a ficar bravo e jogou o martelo no carro do cara. Olha, essa é uma situação complicada. Algumas pessoas, para fazerem uma venda bem sucedida, fazem umas gracinhas. Mas também já teve casos que a pessoa disse: essa pessoa é muito engraçada, mas eu não vou levar nada. Uma menina foi comer uma feijoada que realmente ela gostou. Aí o tio foi falar: gostosa feijoada? Foi colocada pimenta. Aí ela começou a abanar a boca. Tem pessoas que gostam de fazer surpresas. Por exemplo, um jovem que não gosta de abóbora, a mãe dele resolveu aprontar. Porque ela fez um bolo de abóbora, que tinha uma cobertura de chocolate. Ela falou: gostaste do bolo? Aí ele disse: sim, gostei, tá bom. É bolo de abóbora. E a situação de um cobrador que resolveu tomar um todinho e comer um lanche? Um lanche de boa, se virava. O todinho, bom, o todinho, ou não me lembro mais o que era, mas era um achocolatado na caixinha. Ali tomou, terminou. Como não tinha o lixo por perto, ele colocou dentro da gaveta onde fica a escala. Só que teve um problema. Não se dá para tomar 100% do líquido do chocolate que está na caixinha, certo? Sempre sobra um pouco. O que aconteceu? Melecou a caixa, melecou na gaveta do caixa. A escala também melecou. No outro dia, a cobradora ficou doida com isso. Ela falou para não fazer essas coisas e tudo. Aí sabe o que ele respondeu? Pelo menos a escala ficou doce. Aí no dia seguinte, ele colocou um bilhete dizendo: não foi tomado Nescau. 3 jovens gostavam de fazer os seus lanches, comer lanche e tomar refrigerante no mercado. Aí, quando acabava o lanche, gostava de brincar de um empurrar o carrinho e o outro ficar dentro, assim, só de zoeira. Parece que faltou infância, mas faz parte essas coisas. Um árbitro de futebol, ele foi parar em uma cidade achando que era Laguna. Aí o nome da pessoa: bem-vindo à Laguna. Um motorista que estava começando, ou melhor, estava quase um ano dirigindo. Ele foi querer sair lá do
da região lá do Terminal Fortaleza. Pra quem é de Blumenau sabe o que eu tô falando. Aí ele tava tentando ver se pegava o Posto Tamarindo. Ele foi no outro lado e tava pensando, poxa, mas onde é que eu tô indo? Eu tô na Itopava Central, quase que eu vi... Tava quase indo pra Luiz Alves. Aí percebeu que tava errado e ó, pegou um caminho mais longo pra voltar pra casa. Já que é o progresso. Mas tudo bem, graças a Deus chegou a tempo. Isso não é comum de se ver num ônibus, mas já teve a situação de um cobrador usar uma espécie de detector de nota falsa, aquela espécie de lanterninha que verifica se a nota é falsa ou não. Um passageiro não gostou do que viu e ele disse: tá me chamando de estelionatário? Já perceberam quantas vezes nas aulas de educação física, até mesmo quando se joga bola, a pessoa chuta tão forte a bola que o tênis sai voando? Mas isso aí também não é tudo. Uma situação verdadeira, não é brincadeira. Bom, por isso que são fatos cômicos. Um jovem aí foi chutar a bola tão forte, mas ela chutou tão forte que o tênis não saiu do pé. O que aconteceu foi o seguinte, a bola voou, voou, voou. Sabe onde foi parar? Não vão acreditar. Ela voou e entrou bem no aro de basquete. A pessoa chuta a bola e por acaso ela vai parar no aro de basquete? Isso é incrível. Mas foi o que realmente aconteceu. Um jovem estava namorando uma jovem, aí do lado morava o irmão dela. Aí ele falou, olha, só vou lá um pouquinho lá no teu irmão para conversar com ele. Não vai, tá chovendo. Aí ele resolveu, eu vou lá só bater um papo e eu já volto. Aí bateu um papo e tudo, na hora foi embora. Aí de repente o cachorro, que é uma mistura de pitbull com labrador, resolveu brincar. O cachorro não atacou, ele só queria brincar. Aí ele começou a gritar, socorro, socorro. Veio correndo o cunhado para ajudá-lo. Aí, o engraçado é que o pai dessa jovem, que por um acaso ele pensou, pô, o que essa minha filha caçula vem encher o saco a essa hora? Aí eu pensei, mas o que é isso? O cara não... O cara fala que é a filha, não reconhece a voz da própria filha. Aí ele disse, gritou fininho. A situação de um jovem, há muito tempo atrás. Olha, não mexe com o touro que ele é bravo. Ele não acreditou nisso, ele resolveu brincar com o touro. Aí o touro, foi lá, deu uma chifrada na avó dele. Ela disse, eu não disse que o touro era bravo? Fazer o quê? Acho que hoje eu vou dar uma passada na casa do Noé. Sabe que Noé? Noé da sua conta. Uma senhora que era fã do Roberto Carlos tinha uma lata de panetone com a foto do Roberto Carlos. Aí ele disse, tá, vira pra cá, quero que ele olhe pra mim. Um cobrador estava lá na reserva, aí ele foi na sala de televisão para ver o Chaves. Mas ele se desentendeu com uma colega cobradora aí, que queria botar o canal, e aí no dia seguinte ele foi parar na supervisão porque estava vendo o Chaves. Aparentemente não aconteceu nada de grave, não deu esporro, foi só um conselho. Menos mal, porque, imagina, parar na supervisão só porque estava vendo Chaves. Claro, ele estava vendo televisão primeiro, ele podia escolher o que estava vendo. Ele só falou, tudo bem, não é esse o problema, mas só tem que ter um jogo de cintura. Ninguém tá vendo Chaves, só ouvindo as risadas. Uma mulher falou para o filho, filho, bota uma roupa boa para as pessoas verem como você está bem arrumado de roupa. Aí ele falou, mas se a pessoa quiser ver minhas roupas, é só abrir o guarda-roupa. Um jovem que foi num lugar fazer sexo. E o que dizer das filmagens que um rapaz foi fazer com os amigos? Aí um amigo resolveu zoar, botar um monte de besteira no bilhete. Olha só,
Uma delas é o seguinte: sua mulher o convida a voltar para a realidade, que parte bem pro final dessa parte da cena. Também tem uma parte que o cara diz: ele vai até o seu avião, que é um híbrido de travesti com urubu. Também tem outra coisa engraçada que diz que ele, um amigo e uma amiga, ficam de mãos dadas dançando uma espécie de cantiga, ciranda. Pedra. Pedra. Pedra, papel, tesoura. Olha, eu queria saber o que se passa na cabeça de um adolescente que estava querendo andar de bicicleta. Nada de errado. O amigo dele na garupa, também nada de errado. Só que tem um problema. Ele resolveu empinar a bicicleta com um amigo junto, os dois caíram em cima da brita. Vê se pode uma coisa dessa. Em momentos de intervalo do trabalho, às vezes é bom tirar um cochilo. Mas quando dois trabalham juntos, nesse caso em um ônibus, um deles está roncando assim. E o outro. O ronco realmente é um saco, não é? A pessoa quer dormir sossegada e alguém está roncando. Essa mesma dupla que trabalha junto, um deles gosta de ouvir um podcast sobre cinema. Aí o outro já não é muito fã de ouvir essas coisas. Aí o que ele fala? Tem gente que se aproveita em relação a não precisar pagar um ônibus. Sobe num ponto, desce no próximo. Geralmente é a pessoa idosa que faz isso. E tem gente que fala: meu, quando eu puder andar de graça no ônibus, assim, quando ficar velho, eu vou aproveitar. Uma coisa que não deixa de ser uma coisa de indignidade. A pessoa tem uma TV a cabo, centenas de canais, e só quer ver canal aberto o dia todo. Vê um canal mais interessante. Essa situação diz respeito a alguém que trabalhou em lavação de carro. Trabalhar em lavação realmente é um desafio. Bom, tudo bem. O que aconteceu foi o seguinte: o cara lavou os carros, beleza, aí tem que lavar os tapetes, aí de repente ele bateu bem forte o tapete, mas foi aquele estouro que parecia de uma trovoada. O cara que estava do lado dele levou um baita susto, e aí de repente ele começou a rir, não da situação dele, mas por causa do susto mesmo. O cara disse: "Tu ainda dá risada, seu pilantra!" O cara estava próximo de atacar o cara, aí a patroa deles falou: não, 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 calma, calma, não faz isso, eu vou dar uma porrada nele, calma, calma, não faz isso, calma, ele tá rindo de mim, não, ele não tá rindo de você, acontece que foi sem querer, e realmente foi sem querer, tá bom, eu vou parar com isso, mas ó, ele que fique longe de mim. Aquelas brincadeiras de criança, sabe aquelas toalhas da mesa? Alguns ainda têm. Uma menina resolveu brincar com a toalha, estender e disse assim: "Circo!" Essa mesma menina, ela dizia assim, de brincadeira: "Você sabe o que é um fuio? Um fuio é um buiaco na parede. E o que é um buiaco na parede é um fuio." O que me faz lembrar uma outra situação. O cara foi resolver zoar com uma amiga, assim, fazer uma brincadeira saudável, para falar esse negócio do fuio e o buiaco da parede. Ela: "Para com isso, minha mãe falava isso todo dia." Antes disso, ele falou de uma
tal cidade chamada Curitibanos, que não estava muito bem limpa, não era bem cheirosa, porque começava com o cu, e ela também falou pra ele, cara, eu sou de Curitibanos. Eu, sinceramente, eu não entendo como é que alguém conseguia fazer isso. Isso não funcionava. Vocês se lembram quando a garrafa de refrigerante era de vidro? Alguém aqui deve lembrar disso. Aí então, como não existia aquelas tampas de plástico ainda, o que se fazia? Botava uma colher de sobremesa e tapava. Mas é claro que o gás saía. Eu acho que isso é o que nós podemos chamar de uma das primeiras, ou não tão primeiras, tais gambiarra. Lembro de um senhor idoso que, quando pegava carona de carro com o filho, toda vez que chegava na casa do filho, bom, até mesmo antes de chegar, mas quando fechava a porta era BUM! Batia forte. Parece que o neto desse senhor herdou esse talento. Uma brincadeira entre uma senhora que trabalhava numa lavação e um cliente. Aí deu um problema lá em relação com o pagamento. Aí ele disse aí, tu não sabe ler, sua burra? E ela, e tu, não sabe escrever, seu cavalo? E de um cara folgado que usava muito a televisão da sala. Aí o pai desse jovem falou, olha, tá muito folgado aqui com a televisão da sala, hein? Eu vou começar a jogar videogame na sua TV. E aqueles negócios do sequestro. Podemos fazer uma piada, mas a situação era triste na hora. Mas tem pessoas que sabem como contornar essa situação de uma forma que a pessoa não incomode. Por exemplo, foram duas. Olha só, a primeira foi o seguinte. Sequestraram o filho de um cara que trabalhava como vendedor. Mas tem um detalhe. Esse senhor não tem filho. Aí eles disseram assim, ô fulano, sequestraram o seu filho. Aí ele disse, passa pra mim aqui o telefone. Aí ele disse assim, fala filho, daquela coisa. Tem uma outra de sequestro. Olha, fulano, sequestraram o teu sogro. Aí o que ele disse? É o seguinte, já que vocês sequestraram o meu sogro, eu quero a minha parte no resgate. O que foi que aconteceu depois? Absolutamente nada. Tanto uma quanto a outra situação desligaram na cara. Agora essa de fazer a negociação do sequestro não cola mesmo. Agora uma coisa. Como é que vocês acham que eu consegui fazer a edição dessas piadas? Simples. Sentado numa cama. Bom, deitado numa cama, sentado numa cama, pode ser de ponta cabeça. Eu também não tô nem aí. Afinal de contas, a vida tem que ser levada a sério, mas nem tanto, nem tanto. Já que eu falei algumas coisas de Chaves, me lembrei de uma situação de uma mulher que se parece uma pseudo-intelectual para falar esse tipo de besteira. Ai, é ridículo esse Chaves, um monte de adulto com roupa de criança. Uma resposta para essa colocação dela. E tem mais uma, só que não é de sequestro, parece que é de agressão. Trote no telefone essas besteiras. O cara ligou para um senhor dizendo assim, pai, socorro, tem uns caras querendo me bater. Esse homem não acreditou e disse, problema teu, você vai continuar apanhando deles. Aí alguém me pergunta,
Quem vai pagar por essas piadas minhas? Bom, não tem nada o que pagar. Já paga a conta da internet. Então, tá tudo bem. Paga a conta de energia. A conta de água. Bom, a água não tem nada a ver, mas a água gera energia. Então, tá tudo bem, ué. O importante é que você se divertiu ao ouvir os fatos cômicos de Fatos Cômicos 3. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Tchau!